Oi pessoal, boa noite. Hoje tivemos problema com a internet. Não sei quantas vezes começamos a produzir essa live, mas vamos que vamos. Hoje estamos mudando o nosso assunto. Em vez de trabalhar com crianças, bebês e crianças muito pequenas, nós vamos trabalhar com crianças a partir de 5 anos. O que vai ser proposto pode trabalhar aos 5, aos 6, aos 7, aos 8, aos 9, aos 10, modificando apenas a historinha para a faixa etária que você quiser trabalhar. O conceito é um conceito que pode ser trabalhado na disciplina toda. Bom, resolvi trabalhar tecnologia infantil. Esse é o que eu produzi, a metodologia que eu produzi para Lego Education, a metodologia que é usada nas escolas, tanto aqui do Brasil quanto do exterior. E eu acho muito legal isso. Espero que vocês gostem também. Vamos lá. O que é inteligência? A capacidade de resolver problemas. Então, eu especifiquei uma situação para colocar para as crianças que exige uma resolução. Tem que tomar uma providência para resolver o problema. Então, a gente vai falar sobre isso. Eu fiz um cartaz para eles visualizarem aquilo que eu queria mostrar. Vejam, é uma situação na selva, onde nós temos muitas árvores, nós temos muitos bichos selvagens e 2 coelhinhos estão chegando. Estavam vindo, passeando na selva e chegaram. De repente, dão de cara com um rio. Esse rio, eles têm que atravessar. É um rio largo, um rio profundo e tem jacarés. E jacarés comem coelhos. Então, a situação problema colocado para ela. Como os coelhos vão atravessar o rio? Respostas que eu obtive em sala de aula. Ele dá um soco no jacaré. Veja, nós não podemos nem um minuto falar, esta não vale, esta não, isso não dá certo. Todas as respostas vão ser analisadas. Então, eu disse, coelhinho não tem força para bater no jacaré. E se ele tivesse força, ele teria que entrar na água. Ele não sabe nadar. Aí o outro, ele pula para o outro lado. Ok, os coelhinhos pulam alto, mas tem pernas pequenas e não daria para pular essa distância de uma beirada para outra. Muito bem. Aí eu perguntei, vamos nessa hora buscar a contextualização, que é o conhecimento obtido anteriormente. Então eu perguntei, quando vocês estão passeando de carro com o papai numa estrada, como vocês atravessam o rio? Pela ponte! Ok, pela ponte. Isso não é uma boa ideia? Ah, mas o menininho disse, mas na floresta não tem ponte. Ah, ok, mas nós não podemos construir? Os coelhinhos não podem construir? Vamos fazer uma ponte? Vamos. Então, a primeira coisa foi, movemos a criatividade, a busca pela resolução. Agora vamos ver os recursos disponíveis. O que é que nós temos na floresta para construir uma ponte? Ah, um diz, árvores. Ok, mas a árvore está plantada. A árvore é pesada e nós não vamos arrancar uma árvore dali, certo? Certo, então vamos ver. Que mais? Ah, tem bastante folha. Ah, folha não dá. Tem bastante galho. Galho não dá.
É pequeno. Como a gente ia grudar? Como a gente vai fazer esse grude? Não tem. Ah, mas olha, vamos analisar a figura de novo? Dá uma boa olhadinha. Que tem logo ali na frente do coelhinho? Um tronco. Um tronco seco. Um tronco oco. Um tronco esburacado. Foram as respostas que eles deram. Ok. Mas é grande? É. Dá para atravessar? Dá. Acho que dá. E como a gente vai mover isso? Como? Os coelhinhos são pequenos. Como eles vão mover esse tronco grande até chegar do outro lado? Já sei! Os amigos da floresta ajudam. Os bichos ajudam. Ok, ok. E como esses bichos vão movimentar? Ah, a gente pode pôr uma rodinha embaixo do tronco. Ah, mas não tem rodinha na selva, né? Então, o que pode fazer, às vezes, de uma rodinha? Um tronco roliço menor? Isso eu estou dando a ideia. Se a gente colocar um tronco roliço menor embaixo e colocar o tronco em cima e for empurrando, e ele cai do outro lado, dá certo? Ai, dá! Então vamos fazer isso? Aí uma criança fala, mas tem papelão, vamos colocar o papelão? Pera, ecologia, papelão na floresta? Quem foi o porquinho que deixou um papelão na floresta? Mas vamos analisar. O papelão é firme, é duradouro, vai ficar lá para todo mundo poder atravessar? Vamos experimentar colocar esse papelão na água para ver o que acontece? Então pegamos um pedaço de papelão e colocamos numa vasilha de água. Enquanto a gente resolve todo o restante, vamos ver o que acontece com o papelão. Disso pode sair um novo conhecimento, quem sabe? Voltamos. Então vamos empurrar, vamos fazer o tronco roliço e colocar a ponte. Muito bem. Jogou o tronco e ele passa essa árvore caída, ele passa para o lado de lá e faço uma ponte de árvore. Tcharam! Para frente. Aí eu já tenho a ponte de árvore. Pode ir para frente, Cássia. Agora, o projeto. Os bichos da floresta ajudam. Ah, ele é um super coelho. Não, ele não é um super coelho, mas ele tem amigos. E os amigos vão ajudar. O que nós fizemos quando nós passamos o tronco? Uma espécie de alavanca que movimentou um peso grande e ajudou ele a passar para o outro lado. Então, eu coloco 3 palitos de churrasco embaixo de um palito de picolé e mostro para eles o que é que nós estamos falando. Planejamento. Vamos empurrar? Todos juntos, a união faz a força. Então, com o galho redondo por baixo e a união, fazemos a ponte cair. Quando a ponte cai do lado de lá, então eu canto com eles. Esta ponte que caiu, que caiu, que caiu. Esta ponte que caiu. Sim, senhores. O que nós vamos fazer? Uma nova. E do que é esta nova? Qual é o material que ela é feita? Madeira. Uma nova irei fazer, vou fazer, vou fazer. Uma nova vou fazer, sim, senhores. Do que mesmo? De madeira, de tronco, de um tronco. De madeira a farei, a farei, a farei. De madeira eu farei, sim, senhores. Pode falar também. Com um tronco a farei,
a farei, com o tronco a farei. Sim, senhores. Muito bem, agora é hora de analisar a ponte. Ela é grossa para aguentar todos os animais atravessarem, ou ela é fininha e vai quebrar caindo na água com o jacaré? Então agora nós estamos falando em estrutura. Ela é grossa ou fina? Então eles vão ver. Não, o tronco é grosso, é forte. O elefante pode passar, o coelhinho pode passar, todo mundo pode passar. Ok. Então vamos ver. Ela encaixou bem do lado de lá do rio e do lado de cá. Então nós estamos falando agora em estabilidade. Se ela encaixou bem do lado de cá e do lado de cá, ela não vai cair. Vamos ver o que acontece se esse tronco ficar bem colocado aqui e só encostou numa beiradinha do lado de lá. Proporção e equilíbrio. Eles vão falar, vai cair, vai escorregar e cair. Ok, então nós precisamos fazer ela ficar bem colocada dos dois lados. Agora que ela está bem colocada, ela é grossa o suficiente para não cair, eu vou perguntar, ficou bonita? Então agora nós estamos falando em estética. Então uma vai falar, ai, ficou lisinha. A outro vai falar, ah não, tem um pedaço, tem um galho ali que atrapalha a minha perna. Então o que a gente pode fazer para tirar esse galho? Lixar? Cortar? Então a gente dá essa ideia. Podemos pintar? Podemos fazer o que para ela ficar bonita? Agora sim. Muito bem, agora que a nossa ponte está pronta e linda, vamos verificar o que aconteceu com aquele papelão que a gente colocou na água? O que aconteceu? Ih, ficou mole! É isso aí. Papelão fica mole na água e depois vai se desfazer. Então, servia para ser uma ponte? Não. Papelão com água não vai ficar inteiro, ele vai amolecer. Então, temos aí um outro conceito. Muito bem. Onde a gente pode usar esse conceito? Eu fiz um segundo cartaz, que é uma criança pescando no rio. Ele está com a vara de pesca recolhendo um peixe grande do rio. E agora eu vou perguntar para eles. Veja, o que isso tem a ver com a ponte que nós pusemos para deslocar peso? Ah, a vara está sendo segura pelas minhas duas mãos. O peixe é o peso que nós precisamos deslocar. Ele precisa sair do rio. Ele precisa ter um impulso. Então, quem é que está fazendo a alavanca para tirar o peixe da água? O nosso braço. Então, uma mão segurando e a outra mão fazendo o deslocamento de peso faz com que o peixe saia da água, faz às vezes da alavanca. Então, vamos experimentar? Vamos. Eu dou uma coisinha na mão, uma varinha de pesca, um peixinho para tirar do meio da areia, porque não adianta tirar o peixinho só com aquela pesca que a gente faz, porque não tem peso. Então, ponha na areia para eles sentirem que eles precisam fazer a força do braço para fazer o deslocamento do peixe para fora. Então, tivemos aí uma outra alavanca. Agora, eu vou mostrar o cartaz que eu fiz para eles. Então, o que eles veem? Uma menininha na praia com um balde cheio de areia. Esse balde cheio de areia
eu dou uma pazinha e peço: vire a areia como se fosse o arroz na panela. Não consegue. A areia é pesada. Eles não vão conseguir. Tá duro, tá pesado. Vire, então enfie a pazinha até no fim e tire um pouquinho como se fosse uma colher. Não consegue tirar um pouco lá do fundo. Por quê? Porque a areia tá pesando. Então, o que é que a gente mostra? Como a gente pode tirar essa areia com a colher dali? A gente pega a pazinha, usa a beirada do balde como uma alavanca. Faz uma alavanca e desloca o peso da areia para fora. Então, a areia pula para fora e nós podemos fazendo assim e tirar toda a areia ali. Essa figura foi mostrada para mostrar que quando a gente tem um lugar para encostar, para poder apoiar, a gente consegue deslocar mais peso. Então, o sistema da alavanca é muito legal. Aí, então, eu paro o que eu estava trabalhando com eles e vou fazer isso aqui. Alavanca é um objeto duro que se move sobre um ponto de apoio, que pode ser fixo ou não, para mover ou levantar os objetos. Então, eu faço de novo. 1, 2, 3. Alavanca é um objeto duro que se move sobre um ponto de apoio, que pode ser fixo ou não, para mover ou levantar os objetos, e multiplica a força aplicada. Mais rápido. Então, alavanca é um objeto duro que se move sobre um ponto de apoio. Pode ser fixo ou não, para mover ou levantar os objetos. Multiplica a força aplicada. Com bola, com baqueta, com o que você quiser. Mas o que está importando aí é que ele está memorizando, conduzindo para dentro este aprendizado sobre ela. Aí, nós vamos trabalhar o lado racional sempre. A alavanca vai ser construída com que material? Então, no caso do coelho, tinha um tronco e tinha os galhos redondos sobre o que nós rodamos. No caso da pesca, o braço foi o ponto de apoio. No caso da areia, a beirada foi o ponto de apoio. Então, agora, por último, eu dou um novo problema. Eu quero que vocês construam uma gangorra, usando esse conceito da alavanca. Então, o que nós vamos usar na gangorra? Uma madeira, massinha, o palito de sorvete, de picolé. Eles podem dar várias ideias. Se é com massinha, a gente pode fazer com coisas pequenas dentro da sala de aula. Mas qual é a coisa mais importante? O ponto de apoio, que é aonde vai fazer o deslocamento de peso da gangorra. Então, eles podem fazer com madeirinha, eles podem fazer com massinha, pode fazer com pecinhas de encaixe, com muitas coisas, mas precisa trabalhar o quê? Proporção e equilíbrio. Então, se ficar um pouco para lá de cima do apoio, não vai deslocar o peso corretamente.
Se nós tivermos uma criança bem gordinha e grande e uma criança bem magrinha e pequena, o que acontece? Coloque tudo para eles pensarem e te dar a resposta. E se colocar uma pessoa bem grande e uma bem pequenininha? E se a madeira ou a parte de cima da gangorra estiver deslocada para um lado só? Faça ao vivo todas essas experiências em sala de aula. E aí, o que vai acontecer? Depois disso, você pode estar usando esse gancho para ir para um parque de diversões com ele, ou parquinho da escola, para ir numa gangorra ao vivo, para eles verem tudo isso que eles fizerem em sala de aula, como foi feito lá no parquinho. Isto é uma coisa muito legal. Analise a gangorra do parque, que era a parte de cima. Era uma prancha de madeira? Ela era grossa ou ela era fina? Quem era o ponto de apoio que tinha embaixo da gangorra? Era de madeira? Era de ferro? Era de aço? Era de metal? Era do quê? Então você vai trabalhar também aí materiais diferentes. Madeira, barro, tijolo, metais. Então você pode voltar lá de novo na música aí. Eu fiz de madeira, mas eu podia fazer de ouro. Bem de ouro afarei, ou de prata eu. Vai trabalhando os materiais todos que estão lá. Assim, dessa forma, vocês trabalharam um conceito que é considerado extremamente difícil, de uma forma gostosa, super divertida e com todos os itens para boa memorização. Partiram de um conceito que era um problema, uma situação problema, resolveram o problema, planejaram a obra, viram todo o material e construíram, saindo então do que era um sonho para o que ficou concreto. Viram o seu pensamento se transformar numa coisa legal. Esta é uma aula de tecnologia que você pode usar em outras coisas, com outros, e transformar, por exemplo, com as turmas mais adiantadas, você pode fazer uma balança. E pode pôr números nessa balança para eles perceberem o deslocamento, a proporção, o equilíbrio. Então você pode trabalhar de muitas formas, usando sempre a música ou a rítmica, a quadrinha rítmica, para fazer a condução do aprendizado para memorização. Espero que vocês tenham gostado. Quero lembrar a todos vocês que já abrimos a venda do nosso curso de musicalização para bebês e crianças. Quero agradecer aqueles que já estão com a gente e aqueles que ainda irão. Para esses que gostariam de adquirir, eu quero dizer para você que custa apenas 12 vezes de R$ 99,70. Então, com R$100 por mês, você vai adquirir 40 aulas com tudo, completa, sobre a educação de bebês e crianças. Desde como deve ser a sala, como você deve se colocar, como as crianças devem ser seguradas, o que elas vão aprender, como conduzir esse aprendizado, que músicas utilizar, com as músicas ali, com PDF, material para você preencher, tudo. E a gente ali dando maior apoio. Então, espero que você também, que tem todo o conhecimento de como trabalhar com crianças, também venha comprar o nosso curso para acrescentar ideias novas, aquelas super legais que você já tem. Quero dizer que aqueles que comprarem hoje vão ganhar um livro Educação Infantil com CD, que tem histórias de valores, músicas, tudo combinando, historinhas de fundo com com todo esse trabalho que a gente desenvolve em cada aula. Então você vai ganhando. Além disso, você vai ganhar um super desconto no nosso encontro presencial em julho. Então, nesse dia, nós vamos ter um dia todo
todinho trocando ideias sobre esse curso que você já comprou. E sabe o quê? Se você tem medo de gastar seu dinheiro e não ter o retorno esperado, não tenha. Nós devolvemos seu dinheiro sim, até 7 dias. Você não gostou, você devolve. Ninguém vai perguntar para você por quê. Nós te devolvemos o teu dinheiro integralmente. Isso porque nós temos plena consciência da qualidade do que nós estamos oferecendo para você. Nós não queremos quantidade, nós queremos qualidade. Então compre sem medo, porque se você não gostar, você tem seu dinheiro de volta. E eu espero que você compre e, além de comprar, você ainda continue com a gente toda semana para a gente estar falando sobre a educação. Boa semana para vocês. Espero vê-los na próxima terça-feira. Tudo de bom. Tchauzinho.